Vídeo patrocinado pela Supply Handlers. Primeiro, eles voltaram a vencer. O principal motivo para não subestimar a Alemanha é simples. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, venceram 5 de 6 jogos. Eles concluíram o trabalho com uma vitória de 6-0 sobre a Eslováquia, o que os levou diretamente para o torneio. Depois vieram os amistosos e novamente os sinais foram muito animadores. A Alemanha venceu a Suíça por 4-3 em um jogo insano. Florian Wirtz fez 2 gols, deu 2 assistências e marcou o da vitória aos 86 minutos. Isso mostra que a Alemanha pode jogar de forma aberta. A Alemanha parece instável, mas agora tem jogadores capazes de decidir partidas em momentos de qualidade. Contra a Gana não convenceram, e até Nagelsmann não ficou satisfeito. Deniz Undav saiu do banco e fez o gol da vitória aos 88 minutos. Novamente, não foi perfeito, mas torneios de futebol têm muitos jogos feios assim. Depois a Alemanha venceu a Finlândia por 4-0 com Undav marcando 2 gols e uma assistência. Wirtz e Musiala também marcaram 2 gols cada. Esse é o tipo de resultado que ajuda um time a respirar antes de uma Copa do Mundo. Eles estão vencendo jogos apertados, estão marcando gols no final, os atacantes estão produzindo, a confiança deles está voltando aos poucos. Em uma Copa do Mundo, isso pode rapidamente transformar um time desacreditado em perigoso. Segundo, eles agora têm poder de ataque. A Alemanha não deve ser subestimada porque quando se trata de profundidade e versatilidade no ataque, eles estão discretamente entre os melhores times do torneio. Veja as opções. Florian Wirtz cria e marca gols pelo meio. Jamal Musiala dribla no 1 contra 1. Leroy Sané oferece velocidade. Kai Havertz atua como falso 9, segundo atacante ou pelas pontas. Segue em ótima fase, marcando gols no início dos jogos. Nick Woltemade representa aquele centroavante grandalhão. Eles sentem falta disso desde que Klose se aposentou. Lennart Kall traz juventude e Deniz Undav oferece aquele atacante de área mais direto que pode mudar o jogo. Essa variedade é importante. A Espanha tem técnicos de elite e pontas perigosos, como Lamine Yamal e Nico Williams. Mas o centroavante não preocupa tanto quanto o meio-campo e laterais. A Alemanha possui mais opções para combinar. Já a França impressiona com Kylian Mbappé, Dembélé e sua força pelos lados. Mas com o Ekitike fora da Copa do Mundo por lesão, eles perdem mais uma opção de centroavante. Já a Alemanha pode mudar o esquema sem perder o equilíbrio. Se Nagelsmann quiser criatividade, ele tem Wirtz e Musiala. Se quiser velocidade, tem Sané. Se quiser movimentação, Havertz se encaixa. Se quiser um centroavante de área, Undav oferece isso para ele. Se ele optar por bolas longas, Woltemade muda tudo, ninguém sabe o que esperar. Eles têm opções e a mistura certa de juventude e experiência. A Alemanha tem um ótimo equilíbrio entre jovens e veteranos. Não é um time só de garotos que ainda precisam amadurecer. Eles também não são um time velho tentando tirar mais uma última chance dos mesmos nomes cansados. O elenco está em um meio termo útil. De um lado, eles ainda têm muita experiência. Manuel Neuer está de volta após sair da aposentadoria internacional. Antonio Rüdiger traz agressividade e experiência de Liga dos Campeões na defesa. Jonathan Tah oferece força e organização. Joshua Kimmich segue como referência no meio-campo. Leon Goretzka acrescenta experiência em jogos decisivos. Esse equilíbrio é crucial, pois Copas do Mundo têm pressão única. Um erro pode encerrar tudo. Jovens trazem energia, mas precisam de líderes quando o jogo se complica. Agora veja o outro lado. Jamal Musiala, Florian Wirtz, Alexander Pavlovich, Lennart Kall, Nick Woltemade e Maximilian Bayer são todos jovens e trazem velocidade, movimentação e coragem para tentar coisas novas. Foi isso que faltou para a Alemanha quando se tornou previsível demais em torneios anteriores. Então o equilíbrio está claro. Essa é uma mistura de idades perigosa. A Alemanha não só se reconstrói para o futuro, mas busca vencer agora, aproveitando jovens que podem surpreender a qualquer momento. E em um torneio onde um momento brilhante pode mudar tudo, essa mistura torna muito mais difícil descartá-los. Número 4. Eles têm espaço para crescer durante o torneio. O grupo da Alemanha oferece algo valioso, tempo para aquecer. Eles estreiam contra Curaçao, depois enfrentam Costa do Marfim e encerram contra o Equador. A Alemanha é teoricamente o time mais forte do grupo E, mas isso não torna o grupo fácil. A Costa do Marfim possui força, velocidade e pedigree de campeã africana. O Equador conta com jogadores de peso como Moisés Caicedo, Fierro Hincapié, William Pacho e Ener Valencia. Mas comparado a um grupo da morte, este é uma pista de decolagem e a Alemanha é exatamente o tipo de time que pode aproveitá-la. Historicamente, a Alemanha nem sempre precisa parecer perfeita no início. Eles precisam de ritmo, precisam de embalo, precisam que a máquina comece a funcionar. Em 1954, a Alemanha Ocidental perdeu de 8-3 para a Hungria na fase de grupos. A maioria dos times nunca se recuperaria disso. A Alemanha enfrentou a Hungria novamente na final e venceu por 3-2. Isso ficou conhecido como o Milagre de Berna.
Em 1974, a Alemanha Ocidental perdeu por 1-0 para a Alemanha Oriental na fase de grupos. Parecia outro alerta, mas eles se ajustaram novamente. Depois, venceram a Holanda por 2-1 na final e conquistaram a Copa do Mundo. Em 1982, a Alemanha Ocidental perdeu de 2-1 para a Argélia na estreia, um dos grandes choques da Copa, mas ainda chegou à final. Mesmo em 2014, quando a Alemanha venceu a Copa do Mundo, o caminho não foi sempre tranquilo. Eles empataram em 2-2 com Gana. Eles precisaram da prorrogação para vencer a Argélia nas oitavas de final. Depois, quando embalaram, destruíram o Brasil por 7-1 na semifinal. Claro, o oposto também pode acontecer. A história da Alemanha vai além das recuperações. Em 2018, eles perderam a estreia por 1-0 para o México, precisaram de um gol no fim contra a Suécia para seguir vivos, e foram eliminados após derrota por 2-0 para a Coreia do Sul. Foi a primeira vez que a Alemanha não conseguiu passar da fase de grupos desde 1938. É isso que torna essa fase de grupos tão importante. A Alemanha não garante melhora só por já ter feito isso, mas mostrou repetidas vezes capacidade de aprender, se adaptar e ganhar força durante o torneio. Esse é o alerta. A Alemanha nem sempre assusta no primeiro jogo, às vezes cresce a cada rodada. Passes mais precisos, ataque ousado, defesa firme e pressão que vira ritmo. Se a Alemanha vencer Curaçao, superar a Costa do Marfim e chegar confiante contra o Equador, o cenário muda rápido. Uma Alemanha lenta parece vencível, mas se embalar vira problema. E uma Alemanha embalada nas fases eliminatórias é a versão que ninguém quer enfrentar. Número 5. Nunca subestime um leão ferido. O último motivo é o mais simples de todos. A Alemanha está machucada. Este país, tetracampeão mundial, foi humilhado nas duas últimas Copas. Em 2018, a Alemanha caiu na fase de grupos após derrotas para México e Coreia do Sul. Em 2022 aconteceu novamente. Para um país que via o terceiro lugar como fracasso, isso é uma grande queda. A Alemanha não chega como gigante confiante. Eles chegam com pressão, críticas e algo a provar. A Reuters descreveu a equipe como um time tentando restaurar uma reputação abalada. Essa é a maneira certa de vê-los. Não se trata apenas de talento, é uma questão de orgulho nacional. É sobre uma cultura do futebol que está cansada de ser ridicularizada. É sobre jogadores que sabem que outra eliminação precoce seria um desastre. Isso torna a Alemanha perigosa. Talvez não seja uma aposta mais segura, mas a Alemanha ferida, em ascensão, com ataque forte, experiência, jovens talentos e grupo acessível. Esse time não é para zombar e sim temer. Se pegarem ritmo, podem machucar qualquer um. Curta, inscreva-se e veja o próximo vídeo, pois a Copa do Mundo de 2026 já está esquentando.